Eles a enviaram para longe como se fosse um fardo que ninguém queria, seguros de que o homem bruto do sertão acabaria por quebrá-la, usá-la ou deixá-la morrer no frio da serra. Mas quando Eleanor finalmente chegou à sua cabana, tremendo de medo e de frio, o homem a quem todos chamavam de monstro não lhe pôs a mão em cima. Ofereceu-lhe comida quente, um fogo acolhedor e a primeira proteção verdadeira que ela conhecera em toda a sua vida. As rodas da carroça rangiam sobre o barro batido enquanto Martha Hale apertava mais o xale fino ao redor dos ombros. Atrás dela, as risadas da gente do vilarejo se dissipavam no silêncio seco da serra. Ainda podia ouvir suas palavras afiadas como cacos de vidro. Pelo menos a serra não tem olhos para julgar. Melhor ela do que uma boa moça desperdiçada com aquele eremita. Talvez ele aprecie a carne extra para o inverno. As bochechas de Martha ardiam apesar do frio. Há muito tempo aprendera a não chorar em público, a não lhes dar essa satisfação. Mas agora, sozinha, salvo pelo condutor da carroça, que não se atrevia a olhá-la nos olhos, deixou que as lágrimas corressem pelo seu rosto. As montanhas se erguiam ao seu redor como muros de prisão e a estavam entregando a sua sentença. Elias Crow estava de pé na varanda de sua cabana, observando como a carroça se aproximava entre os pinheiros. Não havia pedido uma esposa. O conselho do vilarejo lhe enviara um aviso 3 semanas antes. Precisavam de suas peles, de sua carne, de sua madeira, para o duro inverno que se aproximava. Em troca, lhe mandariam uma mulher, um trato, uma transação e nada mais. Havia tentado se negar. Havia enviado o recado de volta dizendo que não precisava de ninguém, que não queria ninguém. Mas eles haviam insistido. Um homem da sua idade não deveria morrer sozinho nestas serras, Crow. Aceite a mulher. Cumpra seu dever. Dever. A palavra lhe deixou um gosto de cinza na boca. A carroça parou. O condutor desceu de um salto, ansioso por ir embora antes que anoitecesse. Elias avançou devagar, suas botas rangendo sobre a terra seca. Manteve a vista fixa no chão, nas rodas da carroça, em qualquer coisa, menos na mulher sentada ali. Senhor Crow, disse o condutor com rapidez. Seu baú está atrás. Eu só. Deixe-o, eu levarei. O condutor praticamente correu de volta para o seu assento. Martha permaneceu imóvel, esperando. Havia aprendido a esperar ordens, instruções, a inevitável decepção nos olhos de um homem quando, de verdade, a olhava. Mas Elias não olhou. Ergueu uma mão calejada para ajudá-la a descer da carroça sem encontrar seu olhar. Sua mão tremeu ligeiramente quando ela a tomou, e Martha se perguntou se era de asco ou apenas do frio. A cabana está quente, disse ele, com a voz áspera como a casca de uma árvore. Entre. O condutor sacudiu as rédeas e desapareceu antes que Martha alcançasse a varanda. Ela ficou no umbral, contemplando o pequeno espaço que seria sua prisão a partir daquele momento. Um único cômodo, uma cama no canto, uma chaminé de pedra, uma mesa com 2 cadeiras que pareciam feitas à mão firmes, mas toscas, peles no chão, estantes com copos e pratos de lata, uma vida vivida na solidão e claramente destinada a seguir assim. Elias carregou seu baú para o interior como se não pesasse nada, e o deixou junto à parede do fundo. Depois se aproximou da chaminé, adicionou lenha, removeu as chamas, fez de tudo, menos reconhecer sua presença. Há pão na lata, disse por fim. Carne defumada pendurada junto à porta, água no balde. Trago água fresca a cada manhã. Martha assentiu, embora ele nem sequer estivesse olhando para ver. Tinham-lhe dado mais instruções em seu primeiro dia, em um estábulo. Pode desfazer suas coisas, continuou, ainda falando com o fogo. Coloque-as onde precisar, não sou exigente. O silêncio se estendeu entre eles como as milhas de serra lá fora. Martha apertou as mãos, cravando as unhas nas palmas. Sabia o que vinha depois. Sabia disso desde o momento em que o conselho do vilarejo informou ao seu pai sobre o arranjo. O velho bêbado havia rido e dito que, pelo menos, finalmente serviria para algo. Suponho, disse em voz baixa, apenas um sussurro, que você vai querer. Quero dizer, espera-se que nós. Não pude terminar. As palavras ficaram presas em sua garganta como espinhos.
Elias se virou bruscamente e, com a mesma rapidez, desviou o olhar. A mandíbula se tensionou sob a barba grisalha. A cama é sua, disse. Eu ficarei na cadeira. Marta ficou olhando para suas costas largas. Não entendo. Não há nada para entender. Você dorme aí. Eu durmo aqui. Esse é o arranjo. Mas o povo, eles esperam. Não me importa o que espere o povo. Sua voz era mais dura agora, quase irritada. Esta é a minha cabana, minhas regras. Você dorme na cama sozinha. Algo se quebrou dentro do peito de Marta. Não era exatamente alívio. Não o conhecia o suficiente para sentir alívio, mas algo havia mudado na armadura cuidadosa que ela havia construído ao seu redor. Esperou a armadilha. O momento em que ele revelaria o que realmente queria em troca. Passaram-se as horas em um silêncio incômodo. Elias se movia pela cabana com a eficiência de um hábito antigo, preparando uma janta simples de feijão e broa de milho. Pôs-lhe um prato na frente sem cerimônia, tomou o seu e foi para um canto, comendo de pé, olhando pela única janela para a mata que escurecia. Marta comeu devagar. A comida era simples, mas decente. Tinha esperado algo pior, tinha esperado muitas coisas piores. A noite caiu como um pesado cortinado. Elias acendeu a lamparina a óleo e ajustou o pavio até que emitisse uma luz amarela e constante. As sombras se alongaram, estendendo-se pelo chão da cabana como mãos que quisessem agarrá-la. Marta sentiu como sua respiração acelerava, como seu peito se oprimia. O velho medo estava subindo de novo, aquele que vivia em seus ossos. Sairei um momento, disse Elias de repente. Te darei privacidade para se preparar para dormir. Baterei antes de voltar a entrar. Pegou seu casaco e partiu antes que ela pudesse responder. A porta se fechou com um clique suave e Marta ficou sozinha. Trocou-se rapidamente, vestindo a camisola, cuja tela fina mal lhe oferecia calor. Tinha trazido a colcha de sua mãe, a única coisa de valor que possuía, e a estendeu sobre a cama desconhecida. O colchão estava recheado de algo macio, talvez agulhas de pinheiro ou erva seca. Cheirava a limpo, estranho, nada parecido com o fedor de podridão e cachaça da casa de seu pai. Marta se meteu debaixo das mantas e esperou, olhando para as vigas do teto. Passaram-se alguns minutos. Então, ouviu a batida na porta, suave e respeitosa. Um homem pedindo permissão para entrar em sua própria casa. Pode entrar, chamou ela com a voz apenas quebrada. Elias entrou, sacudindo a poeira das botas. Tinha estado fora o tempo suficiente para que sua barba se cobrisse de orvalho frio. Tirou o casaco, foi até a cadeira junto ao fogo e começou a arrumar suas mantas com um cuidado metódico. Ia dormir ali. Ele falava sério. Marta o observou à luz da lamparina. Suas mãos eram grandes, marcadas pelo trabalho e pelo clima, mas se moviam com gentileza ao arrumar as mantas, ao revisar o fogo mais uma vez, ao esticar a mão para baixar a intensidade da lamparina. E foi então que algo dentro dela se quebrou. Mas Marta não pôde responder. As lágrimas chegaram a torrentes. Anos de lágrimas, décadas delas. Cada palavra cruel, cada mão brusca, cada instante em que a tinham tratado como se fosse menos que humana, e abaixo de tudo, a lembrança terrível que ela havia se esforçado tanto para enterrar. Sinto muito, arquejou entre soluços. Sinto muito, é que eu pensei que você... Elias ficou paralisado. Havia enfrentado onças, sobrevivido a invernos que teriam matado homens menos duros, vivido perdas que teriam destruído a maioria. Mas isso, as lágrimas de uma mulher, sua dor exposta sem defesa, isso o desarmava por completo. Não vou lhe fazer mal, disse, e sua voz foi mais suave do que ela jamais ouvira. Juro por minha vida, não vou lhe fazer mal. Todo mundo me faz mal, chorou Marta. Isso é tudo o que sou, algo a que se recorre, algo que se usa. Eu pensei, esta noite estava preparada. Disse a mim mesma que poderia suportá-lo, mais uma vez. Mas você não. Não fiz, não te obriguei. As palavras saíram como uma acusação, como uma confissão. Você me deu a cama, me deixou sozinha, bateu antes de entrar, me tratou como se eu importasse. Elias se deixou cair devagar na beira da cadeira.
como se as pernas já não pudessem sustentá-lo. Apertou os joelhos com as mãos, os nós dos dedos brancos. Claro que você importa. Marta soltou uma risada quebrada. Ninguém havia agido assim antes. Respirou com dificuldade, e então, porque a represa havia se rompido e já não havia forma de deter a inundação, contou-lhe tudo. Falou-lhe de seu pai, o bêbado que a culpava pela morte de sua mãe no parto. Falou-lhe da fome e das provocações de sua infância, de ser grande demais, em um mundo que exigia das mulheres serem pequenas e delicadas. Falou-lhe do filho do dono da venda, que a cortejou em segredo, que lhe prometeu amor e segurança, que lhe arrebatou a inocência em um celeiro, e no dia seguinte riu disso com seus amigos. Disse que ninguém acreditaria que eu não tinha querido, sussurrou Marta. Disse que se não fosse ele, quem mais iria me tocar algum dia? Disse que eu deveria ser grata. Falou a Elias dos anos posteriores, de como o vilarejo a tratava como uma mancha que não podiam apagar, de como seu pai alugava seu trabalho em troca de dinheiro para beber, de como os homens a olhavam por cima ou com desprezo, nunca com bondade, de como ela havia aprendido a se dobrar cada vez mais para dentro, até que quase não restasse nada dela. Quando o conselho disse que me enviavam para cá, continuou com a voz em carne viva, soube o que significava. Sabia o que os homens da serra faziam com suas esposas, sabia o que todos os homens faziam. Então me preparei. Disse a mim mesma que já não importava, que já estava quebrada. Então, o que importava quebrar-me mais uma vez. Por fim, olhou para Elias, encontrando seus olhos à luz da lamparina. As lágrimas corriam por suas bochechas redondas e todo o seu corpo tremia pela força de sua confissão. Mas você não me quebrou, disse. Me deu uma escolha e não sei o que fazer com isso. Não sei como ser uma pessoa que tem escolhas. As mãos de Elias tremiam, não de frio, não de idade, mas de uma raiva tão pura e terrível que ameaçava consumi-lo. Mas a manteve encerrada, contida, porque agora ele entendia. Ela havia vivido rodeada de raiva. Precisava de outra coisa. Deslizou da cadeira até ficar de joelhos no chão da cabana, mantendo a distância entre eles, mantendo-se pequeno, inofensivo. Quando falou, sua voz era rouca pela emoção. Marta, escute-me, olhe para mim. Ela o fez, com aqueles olhos assustados fixos nos dele. Ninguém voltará a lhe fazer mal. Não enquanto me restar fôlego, nem nesta cabana, nem nesta serra, nem em qualquer lugar que eu possa chegar. Entende? Ninguém pode prometer isso. Sim, posso, e o prometo. Engoliu com dificuldade. Sei o que é falhar com as pessoas, perdê-las. Eu tive uma esposa, um filho, 10 anos com o sorriso de sua mãe. Estava caçando quando chegou a febre. Pensei que iria por 3 dias. Regressei 2 semanas depois e encontrei túmulos. Marta conteve o fôlego. Não esperava isso. Não esperava a dor dele exposta daquela maneira. Os enterrei eu mesmo, continuou Elias, e sua voz se quebrou. Não pude salvá-los. Não estava lá quando precisavam de mim. Vivi com isso durante 17 anos. 17 anos sozinho nestas serras, dizendo-me que merecia a solidão, que não merecia nada mais. Olhou para suas mãos cicatrizadas. Quando disseram que me mandariam uma esposa, me irritei. Pensei que era cruel dar-me outra oportunidade de falhar. Outra pessoa a quem decepcionar, mas sou um homem velho e conheço o meu dever. Então aceitei. Dever, repetiu Marta em voz baixa. Dever, confirmou Elias. Isso foi tudo o que pensei que seria. Mantê-la alimentada, mantê-la quente, mantê-la a salvo, nada mais, porque qualquer coisa além disso não acreditei merecê-la. Não acreditei poder suportá-la. E agora ele ergueu o olhar para o dela. Agora sei que lhe fizeram mal além dos meus piores pesadelos. E aqui estou, com as mãos tremendo, não de desejo, não de luxúria, mas por saber que, se pudesse, despedaçaria cada pessoa que a fez sentir que você não era nada. O silêncio que caiu depois foi distinto. Pesava de dor compartilhada, de compreensão compartilhada. Tenho medo, sussurrou Marta. O tempo todo, de tudo. Eu sei, disse Elias. Eu também. Você não teme nada. Estou aterrorizado. Moveu-se apenas um pouco, mantendo a distância. Tenho medo de lhe fazer mal.
de lhe falhar, de que um dia você olhe para mim e veja outro homem mais que lhe tirou algo. Você não me tirou nada e não fará nunca, não a menos que você quisesse, não a menos que você me pedisse. E ainda assim, teria cuidado. Seria. Não pôde terminar. As palavras eram demasiado cruas. Marta apertou mais a colcha ao corpo. Não sei se algum dia quererei isso. Querer algum homem dessa maneira é seu direito, é sua escolha. E se a resposta for nunca, então é nunca. O vilarejo espera que se condenem o povo. A veemência de sua voz surpreendeu ambos, que se condenem todos. Eles a enviaram para cá como se você fosse um fardo, como se fosse um problema a resolver. Mas você não é fardo, você é uma pessoa, e sob meu teto a tratarão como tal. Se pôs de pé devagar, dando-lhe tempo para seguir seus movimentos com o olhar. Voltou à sua cadeira, cobriu-se de novo com as mantas. Manterei o fogo vivo esta noite. Durma, aqui você está a salvo. Marta voltou a se deitar, mas não fechou os olhos. Observou Elias à luz do fogo, aquele estranho homem da serra que lhe havia mostrado mais bondade em uma única noite do que ela conhecera em 20 anos. Tinha a cabeça inclinada, as mãos entrelaçadas entre os joelhos, e então ela compreendeu que estava rezando, ou talvez apenas tentando não desmoronar. A noite se fez longa. Cada vez que Marta se movia, Elias seguia ali, acordado, vigiando o fogo. Uma vez despertou de um pesadelo com um pequeno grito, e ele esteve de pé ao instante. Só foi um sonho, disse em voz baixa. Você está a salvo, só um sonho. Ela lhe acreditou, contra toda a lógica, contra toda a experiência. Ela lhe acreditou, e o amanhecer chegou lentamente às montanhas. A luz cinzenta se filtrava pela janela, mudando a neve exterior de negro para prata e depois para branco. Elias se levantou com rigidez da cadeira, avivou o fogo, calçou as botas. Movia-se em silêncio tentando não despertá-la, mas Marta estava acordada. Estava assim há horas. Irei buscar água, disse. Começarei o café da manhã, quando voltar. Estava quase na porta, quando Marta falou. Elias. Ele se deteve, uma mão no ferrolho. Sim, obrigada pela noite passada, por tudo. Ele não se virou. Você não tem nada a agradecer. Só estava sendo humano. Isso é mais do que a maioria das pessoas é. Depois que ele partiu, Marta se levantou e se vestiu rapidamente. Olhou a cabana com outros olhos. Agora era seu lar, não uma prisão, não um castigo, apenas um lar. E o homem que o possuía lhe tinha dado algo de valor incalculável, o direito de existir nele sem medo. Quando Elias retornou com o balde de água, encontrou Marta junto ao fogão, examinando as latas com ingredientes. Ela ergueu a vista ao entrar e, pela primeira vez, quase sorriu. Não sei cozinhar grande coisa, admitiu, mas posso aprender se me ensinar. Elias deixou o balde no chão. Posso ensinar-lhe? Aqui em cima não tem muito mistério. Comida simples. O simples está bem. Trabalharam juntos em um silêncio cuidadoso enquanto Elias lhe mostrava como ele gostava do café, como fritar o porco salgado sem queimá-lo. Suas mãos não se tocaram, mas havia certa dança em seus movimentos, uma associação hesitante que começava a se formar. Durante o café da manhã, Marta perguntou: o que fará hoje? Revisar as armadilhas, cortar um pouco de lenha? O de sempre. Fez uma pausa. Você pode vir comigo se quiser, ou ficar aqui. Você escolhe. Outra vez aquela frase. Você escolhe. Ficarei, disse Marta. Talvez organize bem as minhas coisas. Só coloquei tudo no baú. Tome seu tempo, não há pressa. Depois que Elias partiu, Marta passou a manhã revisando seus pertences. Não tardou muito, tinha muito pouco. Alguns vestidos, todos gastos, algo de roupa de baixo, a colcha de sua mãe, um livro de poesia que havia roubado da biblioteca do vilarejo aos 14 anos, o único ato de rebeldia que havia conseguido. Descobriu-se tocando o livro agora, passando os dedos sobre a capa de couro rachado. Uma vez havia guardado flores prensadas entre suas páginas, quando ainda acreditava nas coisas belas. Já estavam marrons e quebradiças, mas as havia conservado igual, prova de que a beleza havia existido, embora só tivesse sido por um momento.
Os dias seguintes foram tomando um ritmo. Elias se levantava cedo, avivava o fogo e saía para dar privacidade a Marta enquanto ela se vestia. Compartilhavam o café da manhã em um silêncio cômodo. Ele revisava as armadilhas ou saía para caçar enquanto ela se ocupava da cabana, aprendendo os ritmos da vida na serra. À noite, jantavam juntos e, às vezes, Elias esculpia madeira enquanto Marta lia em voz alta de seu livro de poesia. Ele nunca zombava de sua leitura, nunca lhe dizia que se calasse e que aquilo era uma bobagem. Às vezes, ela levantava a vista e descobria que ele a estava olhando com uma expressão que não sabia nomear. Não era desejo, era outra coisa, algo que lhe apertava o peito de um modo estranho. O inverno se tornou mais profundo, a neve se acumulou mais alto. Alguns dias, Elias nem sequer podia sair da cabana, e passavam horas juntos naquele espaço reduzido. Ele lhe ensinou a remendar peles, a afilar facas, a ler o tempo no céu. Ela pensava que não ensinava nada a ele, mas ele parecia contente apenas em tê-la ali. Uma noite, um mês depois de sua chegada, Marta notou que Elias esfregava a parte baixa das costas e fazia uma careta de dor. Tentou ocultá-lo, mas para então, ela já havia aprendido a lê-lo. "Está ferido", disse. "É uma lesão antiga. Piora com o frio. Não é nada." "Sim, é algo. Deixe-me ajudar. Não há nada aqui. Por favor." A palavra o deteve. "Deixe-me ajudar. Você fez tanto por mim. Deixe-me fazer algo por você." A contragosto, Elias se sentou na beira da cama. Marta se colocou atrás dele, insegura. Nunca o tinha tocado, não desde aquele primeiro dia em que ele a ajudou a descer da carroça, mas tinha visto outras mulheres do vilarejo atenderem suas famílias. "Tinha alguma ideia de que fazer?" "Diga-me se lhe faço mal", disse, colocando as mãos com suavidade sobre seus ombros. Elias ficou rígido, não por dor, mas pelo choque do contato, do cuidado. Quando foi a última vez que alguém o tinha tocado com bondade? Não podia lembrar. 17 anos era muito tempo para viver sem contato. Marta trabalhou com cuidado, amassando os músculos tensos de suas costas. Suas mãos eram fortes pelo trabalho de sobreviver, e encontrou os pontos doloridos com uma precisão surpreendente. Elias tentou não gemer, mas o alívio era demasiado grande. "Melhor?" perguntou ela após um tempo. "Sim, obrigado." Sua voz estava rouca, emocionada. "Você não precisava fazer isso. Queria fazer." Era uma frase tão simples, mas sacudiu Elias até o fundo da alma. Ela queria fazer, não por dever, nem por obrigação, nem por medo. Queria ajudá-lo, aliviar-lhe a dor. Quando foi a última vez que alguém havia querido fazer algo por ele? Essa noite, Elias permaneceu acordado na cadeira, olhando para as vigas do teto. Algo estava mudando entre eles, algo terno e aterrorizante. Havia crido que poderia manter a distância, conservar os limites cuidadosos que haviam estabelecido. Mas Marta estava se convertendo em algo mais que uma responsabilidade. Estava se convertendo em alguém a quem queria, alguém cujo sorriso, por raro que fosse, fazia com que seu coração batesse mais rápido. Alguém cuja presença havia preenchido os espaços vazios de sua cabana e de sua vida de maneiras que não esperava. E isso o aterrorizava. Porque querer significava risco, querer significava a possibilidade de perder, e ele já tinha perdido demais. As semanas se tornaram meses. O inverno começou a afrouxar seu agarre. Embora a neve seguisse caindo na maioria dos dias, Elias se descobriu ficando mais perto da cabana, inventando desculpas para voltar antes de revisar as armadilhas. Marta se descobriu observando a janela à espera de seu retorno, com a preocupação roendo-lhe por dentro quando ele tardava. Estavam se convertendo em uma unidade, em um par. Elias trazia lenha e Marta tinha o café pronto. Ela remendava suas camisas sem que ele pedisse e ele lhe guardava os melhores pedaços de carne em seu prato. Pequenas bondades que cresciam até formar algo maior, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Uma tarde, Elias voltou cedo de revisar suas armadilhas e encontrou Marta chorando à mesa. Não eram os soluços desesperados de sua primeira noite, mas lágrimas silenciosas que falavam de velhas feridas reabertas. "O que houve?"
Estava a seu lado ao instante, perto dela, mas sem tocá-la. Você está ferida? Aconteceu algo? Marta negou com a cabeça, limpando os olhos. É uma bobagem. Estou sendo boba. Diga-me de qualquer modo. Ela apontou o livro aberto frente a si. Este poema fala do amor verdadeiro, do tipo que torna as pessoas valentes. E me dei conta de que eu nunca tive isso. Nem sequer vi de verdade, e não sei se saberei reconhecê-lo, se algum dia me encontrar. Elias puxou a outra cadeira e se sentou frente a ela. Como você acha que se parece o amor? Não sei. Esse é o problema. Meus pais. A culpava, meu pai odiava minha mãe quando eu nasci. A culpava por todas as dificuldades. Os casais do vilarejo só parecem tolerar-se. E o homem que me fez mal disse que aquilo era amor. Isso foi o que o piorou. Sabe? Ele chamou de amor enquanto me destruía. Isso não era amor, disse Elias com firmeza. Isso era crueldade disfarçada. Então, o que é o amor? O amor real. Elias guardou silêncio por um longo momento. Creio. Creio que é o que você faz todos os dias, as coisas pequenas. Minha esposa, antes de morrer, me deixava a manta mais quente quando sabia que eu ia trabalhar fora. Guardava bocados para mim, mesmo quando escasseavam. O amor não são grandes gestos, é o cuidado silencioso que ninguém mais vê. Marta o olhou com uma compreensão nova. Como você, revisando o fogo a cada poucas horas para que eu não acorde com frio? Como isso? E eu guardando a ponta do pão para você, porque sei que prefere. Sim, ficaram se olhando do outro lado da mesa e algo não dito passou entre eles. Reconhecimento, compreensão, a consciência nascente do que havia estado crescendo todo aquele tempo. Tenho medo, sussurrou Marta. Eu também. E se estragarmos tudo? E se eu não for suficiente? Então Elias estendeu a mão sobre a mesa lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Sua mão ficou suspensa sobre a dela. Posso? Marta assentiu, apenas respirando. A mão grande e marcada de Elias cobriu a sua, quente e firme. Era a primeira vez que a tocava voluntariamente, e a gentileza do gesto a fez arder os olhos com lágrimas novas. Você é mais que suficiente, disse Elias. Tem sido mais que suficiente desde o primeiro dia. O que não alcança, sou eu. Sou velho demais, danificado demais, demasiado. Não! Marta girou a mão e apertou a dele. Não diga essas coisas. Você não é demais nada. Você é você, Elias. E isso é tudo o que preciso que seja. Ficaram assim enquanto a luz do inverno se apagava lá fora, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os corações batendo ao mesmo ritmo. Nenhum falou, não fazia falta. Algumas coisas estavam além das palavras. Mas a paz não podia durar para sempre. A serra tinha suas próprias provas. Era final de março, quando Elias saiu para revisar o rastro de algumas pegadas de onça perto da linha de armadilhas do norte. Marta lhe rogou que não fosse. O tempo parecia ameaçador, e ela tinha um mau pressentimento, mas Elias estava confiante. Levava décadas seguindo onças. Teria cuidado. Prometeu estar de volta ao entardecer. O entardecer chegou e passou. Depois o crepúsculo, depois a escuridão total. Marta estava junto à janela, olhando a linha de árvores com o coração batendo contra as costelas. Algo ia mal. Sentia isso nos ossos. Quando a chuva começou a cair com força, tomou uma decisão. Pôs o casaco de reserva de Elias, tomou o rifle de cima da porta e acendeu um lampião. Nunca havia disparado uma arma em sua vida, mas tinha visto Elias limpar e carregar as suas o suficiente para ter uma ideia. Não podia ficar esperando enquanto ele estava lá fora. Talvez ferido, talvez morrendo. O mato à noite era aterrorizante. Cada sombra parecia esconder uma ameaça. Cada som um perigo. As mãos de Marta tremiam enquanto seguia o rastro de Elias, pegadas que a chuva fresca já começava a apagar. Gritou seu nome, mas o vento e as árvores engoliam sua voz. O encontrou a quase 1 milha da cabana, desplomado contra uma árvore. O sangue lhe empapava a perna esquerda e tinha o rosto pálido como a névoa que o rodeava. Marta se deixou cair de joelhos a seu lado, com as mãos suspensas sobre seu corpo, sem saber onde tocar, como ajudar. Marta. A ele custava focar a vista. Não deveria,
não deveria estar aqui fora. É perigoso. Você está ferido. O que aconteceu? Onça. Me aproximei demais. Tinha filhotes. Culpa minha. Tentou se incorporar um pouco e gemeu. Me rasgou bem. Não posso caminhar. Você tem que voltar. Buscar ajuda. Não há ajuda. O vilarejo mais próximo está a 20 milhas no meio de um temporal. A voz de Marta se alçou, presa do pânico. Não vou deixá-lo, aqui. Você tem que... Não. Agora estava chorando, com as lágrimas misturando-se à chuva em suas bochechas. Não, não vou deixá-lo morrer aqui fora. Não posso. Não farei. Elias a olhou através do véu da dor e viu algo que lhe roubou o fôlego. Ela estava aterrorizada, tremendo de frio e de medo, mas tinha ido buscá-lo de qualquer modo. Essa mulher a quem tinham ensinado que não valia nada, essa mulher quebrada e descartada, havia entrado em um mato gelado para salvá-lo. Marta, disse suavemente, não sei se poderei regressar. Sim, poderá, disse ela com firmeza, porque eu não sou forte o bastante para fazer isso sozinha. Eu preciso de você. Elias, me ouve? Preciso que viva. Algo em sua voz o atravessou, apesar da dor e do frio. Ela não estava lhe pedindo que vivesse por si mesmo. Estava lhe dizendo que precisava dele, que importava, que sua vida tinha valor além da mera sobrevivência. Está bem, sussurrou. Está bem, ajude-me a me levantar. Levar Elias de volta à cabana foi um pesadelo. Ele pesava o dobro que Marta e o ferimento o havia enfraquecido muito. Mas Marta estava desesperada, e o desespero lhe deu uma força que não sabia que tinha. Meio que o carregou, meio que o arrastou pela terra batida, ignorando o ardor nos músculos, a dor aguda nos pulmões pelo ar gelado. Levou mais de 1 hora percorrer uma distância que deveria ter levado 15 minutos. Quando alcançaram a cabana, ambos estavam quase à beira do colapso. Marta abriu a porta com um chute e, de algum modo, conseguiu levar Elias até a cama, sua cama, a que ele lhe tinha dado aquela primeira noite. Avivou o fogo até que a cabana ficasse abrasadoramente quente e depois se voltou para sua perna. Os ferimentos eram profundos, irregulares. O sangue seguia se filtrando através da calça rasgada. Marta nunca tinha feito algo assim, mas tinha lido sobre isso. Tinha ouvido histórias e não tinha outra opção. Aqueceu água, buscou panos limpos e limpou os ferimentos com a maior suavidade que pôde, enquanto Elias apertava os dentes e tratava de não gritar. Costurou os piores cortes com fio de sua caixa de costura e suas mãos se mantiveram incrivelmente firmes, apesar do terror. Enfaixou tudo com tiras arrancadas de uma de suas anáguas de reserva. Durante todo esse tempo, Elias observou seu rosto, a concentração, a determinação, o amor. Sim, amor. Agora podia vê-lo, com clareza, escrito em cada movimento cuidadoso de suas mãos. Quando terminou, Marta se deixou cair na cadeira junto à cama, exausta e tremendo. Não sei se fiz bem, disse. Tentei. Fiz tudo o que me ocorreu, mas não sei. Você salvou minha vida, disse Elias. Sua voz era débil, mas firme. Você entrou naquele mato por mim, me trouxe para casa, costurou meus ferimentos. Marta, você salvou minha vida. Você me deu a minha primeiro, respondeu ela em voz baixa. Essa primeira noite e todas as noites desde então, você me deu uma vida que vale a pena viver. Não podia deixá-lo morrer. Elias, não podia. Por quê? Perguntou ele, embora acreditasse conhecer a resposta. Esperava conhecê-la. Marta olhou para esse homem da serra curtido, que lhe havia ensinado como era a bondade, o que se sentia ao estar a salvo, o que significava importar para outro ser humano, e disse as palavras que tinha tido medo demais de pronunciar. Porque eu amo. Não sei quando ocorreu. Talvez essa primeira noite, quando me deu a cama, talvez quando me ensinou a preparar o café como você gosta, talvez quando esculpiu essa cadeira para que eu tivesse algo forte o bastante que me sustentasse, mas em algum momento do caminho me apaixonei por você, Elias Crow, e não sou forte o bastante para viver em um mundo onde você não esteja. Elias sentiu que as lágrimas corriam por suas bochechas curtidas. Eu também te amo, disse com a voz quebrada. Que Deus me ajude, te amo tanto que me aterra. Pensei que estava quebrado demais, velho demais,
culpado demais para voltar a amar alguém. Mas você me fez sentir viva, Marta. Me fez sentir humana. Os dois estamos quebrados, disse Marta, buscando sua mão. Talvez por isso encajamos. Talvez sim. Ela ficou a seu lado toda a noite, vigiando sua febre, trocando-lhe as ataduras, certificando-se de que bebesse água. Quando ele tremia, lhe adicionava mais mantas. Quando despertava com dor, ela estava ali com palavras de consolo e toques suaves. Não dormiu, não descansou, só velou por ele com feroz devoção. Para amanhã, a febre de Elias tinha cedido. A hemorragia tinha se detido. Estava débil, mas viveria. Você precisa descansar, disse-lhe a Marta, quando a luz da aurora encheu a cabana. Você passou toda a noite acordada. Você também. Eu estive quase inconsciente. Isso é distinto, apertou-lhe a mão. Por favor, Marta, durma. Estarei aqui quando você acordar. Prometo. Ela quis discutir, mas o esgotamento a arrastava como uma corrente. Finalmente assentiu, mas, em lugar de ir para a cadeira, se deitou na cama a seu lado, com cuidado para não mover a perna ferida. Está bem isso? Perguntou de repente, insegura. A resposta de Elias foi mudar ligeiramente de posição e atraí-la, com seu braço são. Marta se acomodou contra seu costado, a cabeça sobre seu ombro, e pela primeira vez em sua vida se sentiu completamente a salvo. As semanas seguintes foram difíceis. A perna de Elias sarou lentamente, e a febre do encerramento se fez sentir enquanto as últimas chuvas do inverno os mantinham presos dentro. Mas agora havia uma nova facilidade entre eles, uma ternura que antes não existia. Tinham dito as palavras, admitido a verdade, e isso mudava tudo. Marta lia enquanto ele se recuperava e Elias escutava com os olhos fechados, não as palavras, mas o som de sua voz. Ela o ajudou a caminhar quando ele esteve forte o bastante, sustentando seu peso com paciência enquanto ele recuperava o vigor. Ele lhe ensinou a esculpir, guiando suas mãos com as suas enquanto convertiam a madeira em coisas úteis. Agora se tocavam de maneira casual e frequente. Uma mão no ombro ao passar atrás do outro, dedos roçando-se ao intercambiar objetos. Marta sentando-se junto a Elias para comer em vez de frente a ele. Pequenas intimidades que falavam de conforto e confiança. Uma noite, sentado junto ao fogo, Elias fez a pergunta que levava tempo rondando sua mente. Marta, aquela primeira noite você disse que antes lhe tinham feito mal. Um homem que dizia amá-la. Preciso que saiba que nunca vou apressá-la. Nunca vou pressioná-la. O que temos agora é suficiente. Mais que suficiente. Marta se virou para olhá-lo, para esse gigante amável que tinha tido tanta paciência com sua cura. Eu sei. Confio em você, Elias. Completamente. Mas não há mas. Só que preciso de tempo para deixar de ter medo. Você tem todo o tempo que precisar. Anos se fizer falta. Toda a vida se necessário. Não vou a lugar nenhum. A primavera finalmente chegou de verdade. A chuva cessou, revelando o verde de baixo. A perna de Elias estava quase curada e já podia caminhar sem ajuda. Trabalharam juntos plantando uma pequena horta perto da cabana, e Marta encontrou alegria no ato simples de colocar sementes na terra, de alimentar a vida. Uma tarde, fizeram uma pausa no trabalho e se sentaram na varanda, vendo como a luz do sol se filtrava entre os pinheiros. Marta se apoiou no ombro de Elias e ele lhe rodeou a cintura com um braço. Agora se sentia natural estar perto dele. Nunca pensei que poderia ser feliz, disse Marta em voz baixa. Nunca pensei que alguém como eu merecesse a felicidade. Alguém como você, sabe ao que me refiro. Alguém a quem o mundo considera menos. Elias girou seu rosto para ela com suavidade, mas com firmeza. Escute-me, o mundo está cheio de nécios incapazes de ver o valor que tem diante. Mas eu sim te vejo, Marta. Vejo sua força, sua bondade, sua valentia. Vejo como você entrou em um mato escuro para me salvar. Vejo como você tomou esta cabana solitária e a converteu em um lar. Te vejo inteira, e você é a coisa mais bela que conheci jamais. Não sou bela, protestou Marta, mas sem a amargura que teriam essas palavras meses atrás. Para mim, sim, você é. Você é bela em todas as formas que importam.
Marta sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas boas, lágrimas de cura. Beije-me, sussurrou, surpreendendo a ambos com o pedido. Elias estudou seu rosto. Você tem certeza? Sim, quero. Quero saber como se sente quando há amor por trás. Ele a beijou devagar, com cuidado, como se ela estivesse feita de algo precioso e frágil. Seus lábios foram suaves contra os dela, e não havia exigência alguma no contato. Só doçura, só afeto, só amor, em sua forma mais pura. Quando se separaram, Marta chorava e sorria ao mesmo tempo. Isso, disse. Isso era o que queria sentir. Obrigada. Você não tem nada a agradecer. Tenho tudo a lhe agradecer. Ela se secou os olhos. Você me mostrou que não estava quebrada, além de toda a reparação, que podia ser amada, que podia amar alguém sem medo. Você me mostrou o mesmo, disse Elias. Creio que minha vida tinha terminado. Creio que só estava esperando a morte, mas você me fez querer viver outra vez, Marta. Você me deu uma razão para despertar pelas manhãs que ia além da simples sobrevivência. Ficaram sentados juntos enquanto a tarde se ia convertendo em noite, falando de seu futuro. Elias queria construir para Marta uma cozinha de verdade quando chegasse o verão. Marta queria plantar flores ao redor da cabana, levar cor para a serra. Faziam planos como as pessoas normais, como um casal com uma vida pela frente, em vez de só um passado às costas. Essa noite, Elias avivou o fogo e começou a arrumar suas mantas na cadeira, como tinha feito cada noite desde a chegada de Marta. Mas ela o deteve com uma mão no braço. Fique, disse simplesmente. Durma a meu lado, só dormir, mas quero você perto. Marta, não quero que você se sinta pressionada. Não me sinto assim. Quero isso, quero dormir sabendo que você está aí. Quero acordar e vê-lo antes que nada. Por favor, Elias, já não tenho medo. Não de você. Então Elias se meteu na cama a seu lado e ambos ficaram estendidos frente a frente na escuridão. Ele não tentou tomá-la, não deu nada por suposto. Estar perto já era suficiente. Mas Marta se aproximou mais, acomodando-se contra seu peito. Os braços dele a rodearam devagar, com cuidado, abraçando-a como se fosse algo precioso. E pela primeira vez desde que sua mãe morreu quando ela era um bebê, Marta dormiu sentindo-se protegida e amada. O verão foi dourado. A perna de Elias sarou por completo, e ambos encontraram novos ritmos. Trabalhavam lado a lado na horta, caçavam juntos, exploravam a serra juntos. Marta aprendeu a disparar, a rastrear, a ler os sinais do tempo e dos animais. Elias aprendeu a rir de novo, a encontrar alegria nos pequenos momentos, a permitir-se ser feliz sem culpa. Eram companheiros em todo o sentido da palavra, iguais. Onde um era débil, o outro era forte. Equilibravam-se, completavam-se de maneiras que nenhum havia imaginado. Uma tarde de final de julho, enquanto estavam sentados na varanda vendo os vagalumes dançar no crepúsculo, Marta disse: Quero me casar com você. Casar-me de verdade, quero dizer. Não só aos olhos do vilarejo, mas em nossos corações. Quero estar frente a você e fazer promessas. Elias se virou para ela com os olhos brilhantes de emoção. Eu também quero isso mais que nada. Quando? Amanhã? Esta noite? Quando você estiver pronta. Marta sorriu. Amanhã, com a luz da manhã, junto ao riacho onde plantamos a horta. Assim, na manhã seguinte, se vestiram com suas melhores roupas, que não eram grande coisa, mas dava igual. Desceram até o riacho e ali, sem testemunhas, salvo as árvores, os pássaros e Deus lá no alto, fizeram seus votos. Elias foi primeiro com a voz firme, apesar das lágrimas que lhe corriam pela cara. Marta Hale, prometo amá-la, cada dia pelo resto da minha vida. Prometo mantê-la, a salvo, escutá-la, quando falar, honrar suas decisões e seus limites. Prometo ser o homem que você merece. Trabalhar cada dia para ser digno do presente do seu amor. Prometo fazer-la rir quando puder, abraçar-la quando estiver triste, estar a seu lado passe o que passar. Você salvou minha vida naquele mato, mas salvou minha alma muito antes disso. Sou seu por completo e para sempre. Ela tomou suas mãos com a voz trêmula mas clara.
Elias Crow, prometo amá-lo, com tudo o que sou. Prometo ser sua companheira, sua amiga, seu lar. Prometo vê-lo como realmente você é, um homem bom, um homem amável, um homem digno de amor, apesar do que você tem dito a si mesmo. Prometo lembrar-lo do seu valor nos dias em que você se esquecer. Prometo confiar em você, construir uma vida com você, envelhecer a seu lado. Você me mostrou que eu merecia ser tratada com bondade, me ensinou que podia ser valente, me deu uma vida que nunca pensei ter. Sou sua por completo e para sempre. Elias tinha esculpido um anel com prata que tinha conseguido em uma troca. Era simples, mas belo. Deslizou-o no dedo de Marta, e ela o contemplou maravilhada. Nunca tinha levado joias, nunca tinha tido nada valioso que lhe pertencesse só a ela. Então se beijaram, um beijo de verdade, cheio de promessa, de paixão e da alegria de duas pessoas quebradas que tinham encontrado cura uma na outra. Quando se separaram, ambos choravam e riam ao mesmo tempo. Deveríamos comemorar, disse Elias. Caçarei algo especial para o jantar. Isso pode esperar, respondeu Marta, tomando-o pela mão. Agora mesmo só quero estar com você. Só isso, só nós. Passaram o dia junto ao riacho falando e sonhando. Marta se meteu na água fresca até os tornozelos, e Elias a olhou com uma adoração tão aberta que a fez ruborizar. Comeram pão e queijo à sombra dos pinheiros. Planejaram o que fariam quando voltasse o inverno, como desta vez estariam preparados juntos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado e rosa, regressaram à cabana de mãos dadas. Na porta, Elias se deteve. Marta, preciso lhe perguntar algo. Sem pressão, sem expectativas, mas esta noite, você gostaria que eu ficasse na cama com você, como seu marido? Marta ergueu a vista para ele, para esse homem que tinha sido tão paciente, tão cuidadoso com sua cura. Pensou naquela primeira noite, quando ele lhe ofereceu a cama e dormiu na cadeira. Pensou em todas as noites desde então, em como nunca a tinha pressionado, nunca tinha exigido, sempre tinha esperado que ela estivesse pronta. Agora sim estava, não por obrigação, nem por dever, nem por medo, mas por amor, por confiança, pelo profundo desejo de ser plenamente conhecida e plenamente amada por esse homem. Sim, disse simplesmente. Quero isso. Quero você. Já não tenho medo. Você me ensinou que o amor não precisa doer, que ser vulnerável pode ser seguro. Então sim, fique comigo. Esteja comigo. Amarei você sempre, prometeu ele, em todas as formas que você me permitir pelo resto da minha vida. Entraram juntos, e Elias fechou a porta para o mundo exterior. Dentro de sua cabana havia calor, luz e amor. Havia paciência, ternura e a forma cuidadosa e bela em que duas pessoas quebradas aprendiam a estar completas juntas. Essa noite Elias amou Marta com uma gentileza que a fez chorar. Cada carícia era uma pergunta, cada vez ou uma promessa. Tomou seu tempo aprendendo seu corpo com o mesmo cuidado com que tinha aprendido seu coração. Quando ela tremia, ele se detinha. Quando ela sorria, ele continuava. E quando tudo terminou, ficaram enredados um com o outro, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo. Obrigada, sussurrou Marta contra seu peito, por ter paciência, por ser amável, por me mostrar como deveria se sentir isso. Obrigado por confiar em mim, respondeu Elias, por me dar outra oportunidade de ser feliz, por me amar apesar de tudo. Apesar de, o corrigiu Marta, por causa de tudo. Nós nos encontramos por nossa dor, Elias, mas estamos nos curando apesar dela. Isso é o que o faz belo. Os anos que seguiram não estiveram livres de dificuldades. Tiveram invernos duros, colheitas perdidas, doenças e lutas, mas enfrentaram tudo juntos, e isso mudou tudo. 3 anos depois de seu casamento, Marta deu à luz uma filha em meio a um temporal com só Elias ali para ajudá-la. Chamaram-na Sara em honra à sua primeira esposa, porque Marta entendia que honrar seu passado não diminuía seu presente. A cabana estava cheia de ruído e de risadas, agora cheia de vida. A gente do vilarejo, que tinha enviado Marta para longe como se fosse um fardo não desejado, às vezes via a família quando desciam ao vilarejo e mal reconheciam a mulher em que ela se tinha convertido. Agora caminhava com a cabeça alta, com confiança,
sustentando o olhar do mundo sem encolher-se. Alguns murmuravam que a serra a tinha mudado, mas Elias conhecia a verdade. A serra não a tinha mudado. Ele não a tinha mudado. A Marta simplesmente tinham dado o espaço e a segurança para se converter em quem sempre tinha sido sob as feridas. Forte, capaz, digna de amor. Elias também tinha sido transformado. E o amargurado eremita que se escondia do mundo se tinha convertido em pai, esposo, em um homem em paz com seu passado e esperançado com seu futuro. Os fantasmas que o tinham perseguido durante tanto tempo, por fim, tinham descansado, não esquecidos, mas perdoados. Em seu 10º aniversário, estavam juntos na varanda de sua cabana, já ampliada para dar cabida à sua crescente família. As crianças brincavam no pátio, perseguindo-se entre os pinheiros. Dentro, o jantar estava se cozinhando. A fumaça se elevava desde a chaminé para o ar limpo da serra. "Lembra da primeira noite?" perguntou Marta, apoiando-se no ombro de Elias. "Cada detalhe", respondeu ele. "O aterrorizada que você estava, o furioso que eu estava com o mundo, como nenhum dos dois acreditava merecer a felicidade. Lhe mandaram ao homem da serra uma carga", citou Marta com a voz leve, apesar da crueldade das palavras. "Eram uns nécios", disse Elias com ferocidade. "Me enviaram um presente sem sequer se darem conta. Me enviaram minha salvação e você me deu a sua." Marta se virou para ele, colocando-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. "Nós salvamos um ao outro, Elias. Duas pessoas quebradas que aprenderam a estar completas." "Não completas", a corrigiu Elias com suavidade. "Sempre teremos cicatrizes, mas estamos o bastante curados para viver, o bastante curados para amar, o bastante curados para ser felizes. E isso é suficiente." Marta sorriu, aquele sorriso luminoso que demorou meses para aparecer e que agora iluminava sua cabana como a luz do sol. Sim, esteve de acordo. Isso é mais que suficiente. Isso o é tudo. Ficaram juntos enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Duas pessoas que tinham encontrado um no outro aquilo que o mundo lhes tinha dito que não mereciam: amor, respeito, companheirismo, lar. A gente do vilarejo tinha enviado Marta para a serra como um fardo, como algo que devia ser descartado, mas a serra lhe tinha devolvido sua própria pessoa. E Elias lhe tinha mostrado que sempre tinha sido digna do amor que lhe tinham negado. Anos mais tarde, quando seus filhos crescessem e tivessem filhos próprios, quando o cabelo de Elias fosse branco como a neve e os passos de Marta se tivessem voltado lentos, seguiriam sentados juntos naquela varanda, seguiriam tomando-se das mãos, seguiriam lembrando aquela primeira noite em que duas pessoas quebradas se encontraram na escuridão e decidiram sarar juntas. "Te amo", diria Elias com as palavras já tão fáceis como respirar. "Eu também te amo", responderia Marta. "Obrigada por me escolher. Obrigado por me escolher a mim também." E na quietude da tarde de serra, rodeados pela vida que tinham construído juntos a partir de nada mais que dor e esperança, conheciam a verdade que tinha salvado ambos. O amor verdadeiro, não olha para uma pessoa e vê suas feridas, olha para uma pessoa e vê seu valor. Aos dois lhes tinham ensinado que não valiam nada. O mundo lhes tinha dito que estavam quebrados demais para se repararem, que deviam se conformar com migalhas e estar agradecidos, mas juntos tinham demonstrado que o mundo estava equivocado. Tinham construído uma vida sobre o respeito e a bondade. Tinham criado filhos sabendo que eram amados. Tinham se mostrado um ao outro cada dia que as feridas do passado não tinham por que definir a alegria do presente. E quando agora as mãos de Elias tremiam, pela idade, não pelo medo, Marta as tomava entre as suas e as mantinha firmes. Quando Marta duvidava de si mesma, questionava seu valor, Elias lhe lembrava da mulher que tinha entrado em um mato gelado para salvá-lo, que tinha construído um lar do nada, que o tinha amado, apesar de todas as razões para não fazê-lo. Não eram perfeitos, mas eram perfeitos um para o outro. E o segredo daquela primeira noite que ela estava aterrorizada, que ele estava quebrado, que ambos se criam indignos de amor, tinha se convertido na base de uma história de amor que provava que as únicas pessoas que podem decidir seu valor
são as que realmente te veem. A serra os tinha unido, mas eles tinham se salvado mutuamente, e ao final, isso era a única coisa que importava.